Meus caros, eu devo confessar que alguns dias esta parte, desde que se soube que António Costa se tinha transformado no maior agente imobiliário do país, com uma imobiliária estatal que vai do Minho ao Algarve e que, pelos vistos, se vai apoderar de mais de 1 milhão de casas, eu perguntava, mas que raio, será que os governantes, os seus ajudantes, não terão casas a mais? Será que isto dará apenas uma casa por governante? Por exemplo, o próprio Costa tem 6 casas, apesar de não ter conta bancária, tem 6 casas, não sabemos como é que as conseguiu comprar, se foi com sacos de dinheiro, se foi com baldes de moedas cheias de ouro que descobriu no fundo do arco-íris. Bom, a verdade é que tem 6 casas, ainda há pouco tempo comprou a última. E Medina também tem uma data de casas e comprou agora há pouco tempo também uma casa a 1/3 do preço a uma construtora com a qual trabalha na Câmara, mas claro que isto é tudo coincidências. E eu perguntava-me, que raio, será que os governantes também vão pôr as casas que tiverem a mais, as casas de volutas a alugar? Bom, e aqui o Observador, que é o jornal que eu assino, portanto não estou a roubar a propriedade intelectual, pelo contrário, estou a fazer publicidade. O Observador diz: ministros senhorios escapam arrendamento coercivo, propriedades estão em uso ou no mercado. Ora, muito bem, que aqui estão os autores, Rui Pedro Antunes e Jaime Ribeiro, na ilustração. Governantes são donos de 37 imóveis, dos quais 14 são para habitação própria. Opções tomadas previamente ou exceções da lei colocam o património dos ministros fora da mira do arrendamento coercivo. Ora, que raio, como é que eles conseguiram fazer as coisas tão bem feitas? Ou então foi apenas sorte? Foi apenas sorte, estas exceções às leis são apenas sorte, como todos sabemos. A meio de fevereiro, o Conselho de Ministros reuniu em Algés, mas foi mais longe do que até aqui tinha ido, num setor sensível, o da habitação. Ao longo de 6 horas, os governantes tomaram decisões que afetam proprietários e senhorios, condição que alguns acumulam com a de ministro, senhorios com ministros. Muito bem. Os 19 governantes são donos de 37 imóveis, meus caros, dos quais só 14 servem de habitação principal, mas dos que não utilizam com frequência, só 7 estão arrendados a terceiros. Os ministros não vão ser afetados diretamente pela proposta do arrendamento coercivo, meus caros, a proposta que está prevista no pacote mais habitação, mais para o Costa, menos para quem tem os prédios. Os governantes têm 23 casas que não são de habitação principal, já viram? Mas não fazem parte dos senhorios potencialmente lesados pela medida. Algumas são casas de férias, outras, 7 delas, são arrendadas a terceiros, outras estão à venda ou em vias disso e outras são de habitação, habitadas por familiares. As exceções previstas na proposta ou opções prévias de arrendar casas que não utilizavam acabam por deixar de fora da mira do arrendamento, o arrendamento coercivo, os imóveis dos governantes. Vejam lá a sorte que eles tiveram. Na investigação ao património dos governantes, foi possível ver que António Costa tem 2 casas arrendadas, que os 3 ministros jovens turcos do PS, é assim que eles são conhecidos, são todos senhorios, com casas arrendadas, são jovens, mas já são senhorios, e casas em Lisboa. Tiveram a sorte de ir para a política e para o partido certo. E que a própria Ministra da Habitação arrendou a única casa de que é proprietária de 3 pisos. Ela só tem uma casa, mas arrendou-a. Portanto, a viver debaixo da ponte, eventualmente. Arrendou-a por 500 euros por mês. Uma renda baratíssima, provavelmente em Lisboa. Subsiste alguma opacidade, quer dizer, ocultação, sobre a imobiliária inativa e 2 imóveis com detalhes rasurados no Tribunal Constitucional, do Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva, aquele grande socialeiro dos 7 costados, cujas respostas ao Observador foram pouco esclarecedoras. Opacidade, é muito gira esta palavra. Como metodologia, o Observador analisou o património imobiliário dos ministros através da informação que os próprios concederam ao Tribunal Constitucional e do Registro Predial e cruzou os mesmos com os rendimentos prediais que declararam os governantes. Além disso, enviou perguntas adicionais para 13 ministros e para o primeiro-ministro António Costa.
Entre os 14 governantes contactados, uns foram mais transparentes e colaborativos e outros mais opacos ou lacónicos, mas só um não respondeu. Imaginem quem foi. António Costa, o próprio primeiro-ministro. Nesse caso, prevalece a documentação consultável. Portanto, António Costa mandou o observador às ortigas e não quis saber das suas perguntas para nada. Vamos só analisar as casas de António Costa, as 5 casas de um senhorio sem devolutos. Comecemos pelo teto. O primeiro-ministro António Costa é, a par da ministra da Justiça, o governante que é proprietário de mais imóveis. 5 habitações, 5, mas diz isso há tempos que eram 6. Bom, logo a seguir ao lançamento do programa Mais Habitação, o chefe do governo foi até alvo de centenas de publicações nas redes sociais que o acusavam da incoerência de ter 5 casas que não arrendava e estar a impor a outros senhorios um arrendamento forçado. Ora, olhando para o uso que Costa faz do património, essa acusação não tem sentido. Vamos ver que não tem sustentação. Mas vamos ver porquê. É verdade que António Costa teve várias alterações ao seu património imobiliário desde que é primeiro-ministro e até chegou a beneficiar da especulação imobiliária. Oh diabo, um especulador imobiliário, como aconteceu na Zona do Rato, em Lisboa, em 2017. Mas noutros momentos também vendeu mais barato até do que comprou. Imaginem que altruísmo deste homem. Vendeu mais barato do que comprou uma moradia em Sintra. Vejam bem que grande negociante que ele é. As investigações que o Observador foi publicando ao longo dos anos também permitiram retirar outra conclusão. Foi Fernanda Tadeu, a mulher do primeiro-ministro, a grande negociadora dessas transações e não o próprio António Costa. Mas como são casados em comunhão de adquiridos, o que é adquirido por Fernanda é também de António. Faz algum sentido porque António Costa, como sabemos, não tem conta bancária. Aqui há outros artigos, em um deles diz que Costa vende casa pelo dobro do preço 10 meses depois, isto é imobiliária, mas isto é especulação. Costa, casa nova e conta ainda por declarar no Tribunal Constitucional. Mas vamos à notícia principal e vamos às 5 casas do coproprietário primeiro-ministro. António Costa entregou a primeira declaração de rendimentos do atual mandato no Tribunal Constitucional a 25 de maio de 2022, menos de 2 meses depois de tomar posse. O Tribunal Constitucional considerou, no entanto, que o primeiro-ministro não tinha dado todos os esclarecimentos necessários. Não tinha. E António Costa foi forçado a enviar um novo ofício onde explicava, entre outras coisas, que casas tinha arrendado e a relação dessas rendas com os rendimentos prediais anteriormente declarados. E então as casas são estas que estão aqui. Isto está um bocadinho grande, vou tentar diminuir isto para conseguirmos ver tudo ao mesmo tempo, a ver se eu consigo fazer isso aqui ao lado. Bom, parece-me que sim agora. Então aqui temos nós as 5 casas de António Costa. Uma na Penha de França, imaginem, pelo valor patrimonial de 22 mil euros. Uma casa na Penha de França por 22 mil euros, enquanto ele está a pagar de mim sobre isto, 22 mil. Não é 22 milhões, não, é 22 mil. Depois tem outra casa em Santa Clara por 43.600 euros valor patrimonial, também em Lisboa. Está arrendada, a primeira também está arrendada. Em Benfica tem um T1, é o único que tem tipologia, um condomínio de luxo, e aí sim, temos um valor de 276 mil euros no Conselho, mas aqui diz Conselho de Sintra, tem piada que aqui diz apartamento em Benfica, depois diz Conselho de Sintra, não, Conselho de Lisboa, está certo, em construção, uma futura casa, ainda não, é esta última que ele comprou. Depois tem no Carvoeiro uma casa de férias, não tem valor, e depois tem uma habitação de Margão que é na Índia, estado de Goa, na Índia, que eu até aconselhava o Costa a passar lá mais tempo, de preferência a passar lá 360 dias e vir cá 5 dias pelo Natal e depois voltar para lá. Mas eu não sei se ele vai aceitar este meu convite. Apesar de não ter respondido ao Observador, o ofício que António Costa envia ao Tribunal Constitucional a 21 de novembro de 2022 é claro. Ele diz: os rendimentos prediais provêm do arrendamento das frações autónomas citas na freguesia de Santa Clara e na freguesia de Penha de França. António Costa, então,
co-proprietário de 2 casas em Lisboa, uma na freguesia de Santa Clara, outra na freguesia de Penha de França, mas não vive em nenhuma delas. Os rendimentos que o Primeiro-Ministro ofere são, no entanto, escassos para os valores de mercado. Em 2021, último ano disponível na declaração que entregou, António Costa teve rendimentos perdiais de 7.300 euros. 7.300 euros, o que dá pouco mais de 600 euros mensais de rendas auferidas pelos 2 imóveis. Tem 2 imóveis alugados, um na Penha de França e outro em Santa Clara, e só lhe rendem 300 euros cada um. Onde é que há casas a este preço em Lisboa? O Observador questionou o Primeiro-Ministro se este valor era apenas metade do total, mas não obteve resposta. O Primeiro-Ministro não vive numa casa do qual é proprietário, entretanto, vejam bem, ele prefere arrendar uma casa em Benfica por 1.200 euros. Tem 2 alugadas, que são suas, por 600. Está a viver em Benfica, um bairro que não se pode considerar assim. Por aí além, uma casa arrendada por 1.200 euros. Depois de ter vendido uma outra casa ali bem perto. Mas há uma razão para isso. É que António Costa está à espera que fique concluída a construção do tal T1 num condomínio de luxo em Benfica, aí um condomínio de luxo, pelo qual já pagou 243.445 euros, num total de 276.000 euros, números redondos. Será esta a 3ª casa de Costa, em Lisboa, e também a sua futura habitação própria permanente, apesar de já ter 4, com esta 5. O Primeiro-Ministro ainda é proprietário de mais 2 casas, mas também elas estão fora da esfera do arrendamento coercivo que ele próprio inventou, por diferentes razões. Vejam bem, António Costa tem no seu património uma moradia em Lagoa, no Algarve, que corresponde a uma casa de férias. Logo, não seria forçado a arrendá-la ao abrigo da proposta que já defendeu publicamente. Portanto, quem quiser diz que aquela casa é uma casa de férias e já ninguém vai buscar. Não sei quantas casas de férias cada português tem direito, mas provavelmente para aí umas 40. A outra casa que Costa também recebeu por via de uma herança é em Margão, na Índia, a tal casa para onde ele devia estar a viver todos os dias, e não é afetada pelo plano mais habitação, por uma razão óbvia, é no estrangeiro. Se bem que qualquer dia já não sabemos se os habitantes daquela região indiana são portugueses ou são estrangeiros. Eu acho que são mais portugueses do que estrangeiros, até aqueles que nunca cá puseram os pés já são mais portugueses do que muitos que cá moram. Ora, o próprio António Costa confessou ao Tribunal Constitucional que tem pouca informação e dificuldade a chegar à documentação sobre este imóvel na 2ª maior cidade do estado de Goa, na antiga Índia portuguesa. Tem dificuldade em fazer chegar a documentação. Resumindo, das 5 casas de Costa, só 2 podiam ser alvo do Estado para efeitos de arrendamento coercivo. Porém, quando o Primeiro-Ministro anunciou ao país esta medida, já tinha essas 2 casas arrendadas. Rendas miseráveis, rendas de 300 euros, uma em Penha de França e outra em Santa Clara. Mas a verdade é que estão arrendadas, e estão arrendadas, ele próprio não pode ir roubar as suas próprias casas para arrendar a outros. Portanto, já estão. Fernando Medina. Remax procura vender casa de Celurico. O Ministro das Finanças, Fernando Medina, é proprietário de um apartamento T4 duplex nas Avenidas Novas, em Lisboa, que comprou em 2017, tendo na altura essa compra sido notícia por o então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa ter falhado a declaração. Falhou a declaração da compra no Tribunal Constitucional. Esqueceu-se, não é? Esqueceu-se, nada mais natural. Situação que depois retificou, quando veio a lume, quando a imprensa denunciou. A polémica adensou-se por o mercado ter inflacionado o preço das casas nos anos anteriores, mas o autarca ter comprado uma casa igual à dos sogros, no mesmo prédio, pelo mesmo preço que estes pagaram 6 anos antes. 6 anos antes. Milagre, negociante maravilhoso. Este Medina ainda é melhor negociante do que o Costa. O Costa é mau a receber renda, já vimos, mas o Medina não. Conseguiu comprar uma casa no apartamento dos sogros 6 anos depois, nas Avenidas Novas, ao mesmo preço que os sogros compraram. Hã? Quem é que no mundo consegue fazer isto? Mais ninguém. Só mesmo este grande negociante. Esta é a habitação própria e permanente de Fernando Medina.
Aqui ao lado temos outras notícias. Medina não declarou a compra do duplex de 645 mil, esqueceu-se. Casa ao lado de Medina custou o mesmo 6 anos antes. Portanto, naquele prédio não houve inflação nenhuma. Portanto, foi uma pena os lisboetas não saberem isto, porque os 2 milhões de lisboetas desatavam a comprar casas naquele prédio e todos ganhavam uma fortuna, porque não subiu o preço em 6 anos. O restante património imobiliário de Fernando Medina é decorrente da herança de Cacilda dos Anjos de Maciel Mesquita, que era a chefe da Alexandra Reis, aquela que recebeu a indemnização de 500 mil euros e agora dizem que vai ter que devolver, mas só vai devolver lá para o ano 2792 à tarde. Portanto, o ministro é dono de metade de terrenos na Quinta de Pedroselos, na Ribeira da Pena, na Tapa do Regedouro e de Campo do Património de Baixo e Campo do Património de Cima, em Celurico de Basto. Como são em zonas rurais, são naturalmente terrenos a salvo do arrendamento coercivo. Portanto, também se safou a esta. O governante desfez-se até de 2 propriedades em zonas rurais recentemente, uma por 65 mil euros e outra por 26.250 euros, também no Concelho de Celurico de Basto, tendo recebido 50% desses valores. Falta receber os outros 50%, faça-lhe saber porque é que os não recebeu. Subsistem então 2 prédios urbanos que o ministro arrendou. Um em Vila Real e outro em Celurico de Basto, decorrentes da mesma herança. O primeiro desses prédios explica ao observador o gabinete de Fernando Medina. Portanto, o gabinete de Fernando Medina é que trata das casas do próprio Fernando Medina. Vejam a confusão que aqui vai. É um armazém e está arrendado há várias décadas. Quanto ao prédio do Celurico de Basto, até poderia estar sujeito ao arrendamento coercivo, mas caso o Estado tomasse conta do mesmo, seria um alívio até para Fernando Medina. Segundo o gabinete do Ministro das Finanças, o tal gabinete dele que trata das propriedades dele próprio, do ministro, o prédio em Celurico de Basto de Mochões está em venda junto à Remax há uns anos, ou seja, só é uma propriedade de Fernando Medina porque a imobiliária ainda não o conseguiu vender. E aqui temos agora as propriedades de Fernando Medina, que são o tal apartamento nas Avenidas Novas, um T4, não é proprietário, não tem aqui valor, habitação própria. Tem um armazém em Vila Real, 50% proprietário, arrendado há vários anos. E tem um prédio urbano em Mochões que não consegue vender, nem sequer tem valor. Bom, digamos, a grande vantagem, a grande inteligência de Fernando Medina é realmente ter comprado um apartamento igual ao de Sogros 6 anos depois ao mesmo valor, coisa que realmente não existe nos anais da história. Bom, agora vinham aqui uma data de governantes e aconselho-lhes a ler este artigo do Observador sobre realmente os 37 prédios, acho eu, 37 casas dos governantes, e todas elas estão a salvo da sua própria lei do arrendamento coercivo. Meus caros, é caso para dizer, quem parte e reparte e não retira a melhor parte, ou é burro, coisa que eles não são, ou não tem arte. Estes, arte, têm-na toda.